Olá, meus amigos, Deus abençoe vocês, todos. E não somente vocês, mas seus familiares, seus entes queridos, as pessoas que têm convivido com você, onde quer que você for, você seja uma luz, venha iluminar outras pessoas. E isso que significa santificar o nome do Senhor. A gente santifica o nome de Deus quando o nosso caráter, nossa conduta bíblica, espiritual, de acordo com a vontade de Deus, estende a mão, estende a luz, estende esse caráter para outras pessoas. Elas podem ver Deus em nós. E é isso que Deus quer. Ele quer que o nome dele seja santificado na sua vida. Como isso acontece? Através do seu caráter. Por exemplo, a palavra empenhada, cumprida, a pessoa de palavra, a pessoa verdadeira, a pessoa que vive uma vida longe, foge do que é errado. Tudo que é errado, que é moda, ela foge dessa moda e ela passa a viver de acordo com a moda bíblica, com a moda espiritual, a moda de Deus. Isso santifica o nome dele. E é isso que ele quer fazer de você, de mim, de todos nós. Veja só, nós temos falado sobre a fé que crê, não a fé que acredita, mas a fé que crê. E quando a pessoa tem uma fé que crê de fato e de verdade, ela morre para si mesma, ela morre para o mundo, ela morre para tudo e todos. E ela abraça essa fé e segue. Mas há pessoas que têm confundido, não têm compreendido essa visão da fé. Então, para clarear, para tirar dúvida, dirimir as dúvidas que as pessoas têm com respeito a esse assunto, porque alguém disse para mim, bispo, como é que eu posso, eu gosto de estudar, eu quero estudar, eu preciso estudar, porque eu não tenho ninguém por mim, eu tenho que estudar para poder ser alguém, para poder me sustentar. Tá certo, você tem toda a razão. E eu devo deixar os estudos para seguir Jesus? Não é isso. Você não tem que deixar os estudos. Você tem que continuar os seus estudos, seus afazeres, suas obrigações. Você tem que fazer as suas obrigações, não tenho dúvida disso. Mas espiritualmente, na sua cabeça, seus pensamentos, na sua imaginação, você tem que estar completamente rendido à vontade de Deus, que quer dizer o pensamento focado no que é que Deus faria se estivesse no seu lugar, e você então vai fazer. É isso aí. Então você, sinceramente, morre para o mundo, porque você não vai seguir os amigos conhecidos, você não vai seguir as ideias erradas que tem por aí, você vai seguir aquilo que está escrito na palavra de Deus, vai pautar, vai sustentar, vai apoiar a sua vida sobre a palavra de Deus, sobre a palavra de Deus. Você vai fincar a sua vida sobre a palavra de Deus. Enquanto você não sabe o que Deus quer de você, para você, vai em frente, continua estudando, continua trabalhando, enfim. Você é esposa, você continua sendo esposa, você é marido, continua sendo marido. Você não vai deixar a sua casa, não vai deixar ninguém. Você não vai deixar de amar os seus entes queridos, porque agora você ama Jesus acima de todos. Aí você tem que amá-lo acima de todos. Mas isso não significa que você vai deixar de amar os seus entes queridos, até mesmo os seus amigos. Porque o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é amar o próximo. Quem é o próximo de você? Então você tem que amar essa pessoa.
E você só pode amar essa pessoa depois que você aprender a amar a Deus. Porque quando a gente ama a Deus, a gente quer o bem do nosso próximo. Entende? Primeiro, o amor a Deus. Segundo, o amor ao próximo, que é a cruz do Senhor Jesus. Essa é a cruz que Jesus manda carregar. Essa é a cruz principal, a base da cruz é isso. A haste vertical é o seu relacionamento com Deus. A base vertical, o pé da cruz, você e Deus. Primeiro o pé da cruz. Depois vem os braços da cruz. Quer dizer, o relacionamento entre você e sua esposa, seu marido, os seus entes queridos, enfim, as pessoas que lidam com você, as pessoas que estão ali perto de você. Então você vai amar essas pessoas. Aí sim, o nome do Senhor Deus vai ser santificado na sua vida. Vamos ver aqui, por exemplo, a história de Abraão, que é um belíssimo exemplo e fácil de entender, facílimo de entender. Não foi fácil para Abraão ser um exemplo, mas é fácil de entender a história dele, que vai ao encontro da sua necessidade, com certeza, da nossa necessidade. Diz a Bíblia que pela fé, Abraão, por causa da sua fé, Abraão, por causa da sua crença, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Olha só. Então, ele creu tanto em Deus, ele não viu, mas ouviu a sua voz, que ele se entregou a essa crença. E o que Deus mandou ele fazer? Diz aqui o texto, que ele obedeceu, porque Deus havia lhe dito, deixa sua casa, sua parentela, a casa de seus pais, e vai para a terra que eu te enviarei, que eu te mostrarei. Então Deus falou isso para Abraão, e Abraão não conhecia Deus. Mas quando ele ouviu aquela voz, então Abraão firmou a sua fé, as suas convicções, ele acreditou e, sobretudo, ele creu naquelas palavras. Vamos ler aqui esse texto que vale a pena você meditar comigo em Gênesis capítulo 12. Começa justamente com essa palavra. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra. Sair da sua terra significava que ele tinha que deixar tudo para trás, sua vida secular, porque Abraão era uma pessoa revoltada, porque a mulher dele era estéril, ela não dava luz. Mesmo assim, ele manteve a sua fidelidade a ela. Ele poderia ter outras mulheres para gerar filhos, ele tinha que gerar filhos. Naquela altura, o homem, a família, tinha que ter filhos, especialmente homens, porque tinha que sustentar a casa. A situação naquela altura não tinha emprego, o governo não dava ajuda, não tinha nada. Ele só podia contar consigo mesmo, com seus entes queridos. Então, era obrigatório ter filhos. E quanto mais filhos tivesse, mais a família fortalecia. Porque era essa situação. O filho é o que ia buscar comida, era que sustentar a família. O filho ia ser como o provedor, ia caçar. Ele que tinha que enfrentar as feras do campo. Ele tinha que buscar comida, ele tinha que produzir, ele tinha que se virar e trazer comida para casa. A mulher tinha
a sua função de cuidar da casa, buscar a água, cuidar da roupa, fazer a comida, etc, etc, etc. Então, era essa a situação naqueles tempos. Claro que hoje é diferente, mas nós verificamos que Abraão já estava estabelecido na sua terra, vivendo com a sua parentela, com seus pais. A família tinha uma boa situação econômica. Eles estavam com a vida estável, tranquila. Mas Deus o escolheu quando Abraão tinha 75 anos. 75 anos. Quer dizer, não era criança mais. Deus o chamou e disse-lhe: sai-te da tua terra, da tua parentela, quer dizer, da tua terra, sai da parentela e da casa de teu pai. Quer dizer, deixa a família para trás. Para a terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não mostrou a terra na hora. Que isso é bom entender, porque às vezes a pessoa pensa assim: entrego a minha vida para Jesus agora, neste momento, então eu tenho que deixar minha mãe, meu pai, meus estudos, minha casa, eu tenho que deixar os meus afazeres, eu tenho que deixar tudo e ficar na igreja sentado lá esperando a voz de Deus. Não, não é isso. Não é isso. O fato é que Deus chamou Abraão, quando ele falou com Abraão, Abraão creu. E porque ele creu, ele obedeceu a palavra de Deus. Quando a gente crê na palavra de Deus, a gente obedece. Quando a gente não crê, a gente não obedece. Jesus disse mais: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Guardai os meus mandamentos. Guardais os meus mandamentos. Quer dizer, a pessoa se ama, ela obedece. Ela obedece à palavra de Deus. Quem ama, obedece à palavra da pessoa amada. E vice-versa. Bispo, mas eu não posso fazer isso porque o meu marido bebe, o meu marido é isso. Eu estou falando aqui das Sagradas Escrituras. Eu sei que a sua situação é outra, mas quando se ama, se tolera. Quando se ama, se crê e vai ao fim, vai até o fim com a pessoa que está nessa situação. Por exemplo, você tem um marido ou uma esposa com problemas, é assim, etc. Um filho, uma filha, etc. Então, o que você vai fazer? Você vai deixar? Essa é a primeira atitude. Eu vou largar, vou deixar para lá. Não. Quando você tem um problema no braço, você corta o seu braço? Não, claro que não. Você tem um problema na perna, você joga fora a sua perna, você corta a perna? Não, você vai tratar da perna. Então, é isso, essa é a obrigação de quem crê em Deus. Quando a pessoa crê em Deus, ela se apoia na palavra de Deus. Ela tolera, ela tem paciência, porque ela ama aquela criatura. Claro, quando não se ama, vai embora, eu vou seguir o meu caminho. Mas quando se ama e é amado, a pessoa, sacrifica pelo outro. E foi isso que Deus ensina para a gente, porque está escrito. Deus falou para Abraão que já era de 75 anos, Sara tinha 65 anos. E não eram crianças. E eles não tinham carro, eles não tinham caminhões, eles não tinham transporte para mudar de uma terra para outra. Não, ele saiu a erro. Quando ele saiu, quando ele obedeceu, quando ele tomou atitude de obediência, aí Deus mostrou para onde ele teria que ir. Até então ele não mostrou. Ele só mostrou
o caminho o caminho a seguir na hora em que ele obedeceu. E essa é a crença, a fé inteligente, a fé que só Deus dá, não é o homem, não sou eu que convenço você, nem quero fazê-lo. E nem você deve ser convencido por ninguém, você deve ser convencida pela própria palavra de Deus, aí sim. Então, quando Deus fala com a gente, ele não deixa dúvida. A gente não vai perguntar, não vai pedir o consentimento de A, B ou C, se devemos ou não obedecer. Não, a gente vai em frente. Então, Abraão sacrificou a sua parentela, sacrificou a casa de seus pais, os seus bens, ele era o gerador, ele seria o homem que ficaria no lugar do pai, mas ele deixou tudo para trás, herança, tudo para trás, e seguiu a voz de Deus. Aí Deus faz a promessa. Primeiro Deus manda ele sair, depois ele diz, far-te-ei uma grande nação. Como fazer de mim uma grande nação, se a minha mulher é estéril? Só se eu tiver outras mulheres. Mas Deus sabia que Abraão era muito leal, muito fiel a Sara, porque ele a amava. Olha, a minha vida é sua, Sara. Eu serei só seu. Assim como você é só minha, eu serei só seu. Não aceito mais ninguém. Então, como ele poderia gerar filhos se a mulher era uma mulher estéril? Mas ele creu contra a esperança. Crer contra a esperança não é fácil. Crer contra a esperança, crer contra o impossível, digamos assim. Veja que há pessoas que, a maioria das pessoas, pensam que Deus vai fazer tudo na hora. Que Deus... Bom, agora eu entreguei minha vida para Jesus, eu recebi o Espírito Santo, agora tudo vai mudar na minha vida, tudo. Vai chover bênçãos na minha vida. Vai chover bênçãos de acordo com a sua capacidade de recebê-las. Porque até então você tem que amadurecer, crescer, amadurecer, para que você possa ir tomando posse das coisas que Deus tem para você. As coisas não acontecem da noite para o dia quando se vive uma fé, uma crença inteligente. A fé é uma certeza, uma convicção que quaisquer que sejam as circunstâncias difíceis, a pessoa continua crendo, ela continua seguindo, porque ela crê, porque ela ama. Essa é a realidade. É claro, quando não há crença, ou a pessoa apenas acredita, ela, na hora do problema, ela desiste. Quando a pessoa não ama, ela tampouco mantém aquele amor. Ela sai fora. Eu vou largar, eu não vou aceitar isso, não. Então, ela vai buscar o caminho mais fácil. Essa é a realidade. E o caminho mais fácil não é o caminho da fé. O caminho da fé é um caminho duro, pedregoso, difícil. Jesus falou isso. O reino de Deus é tomado por violência. Você tem que se violentar para entrar no reino de Deus. Foi o que aconteceu com Israel, com o povo de Israel. E é o que acontece com todos, independentemente da igreja, mas se segue a palavra de Deus, sabe que isso é uma realidade. Então, amiga e amigo, não fique desesperado por causa de um problema que você está enfrentando. Não faça isso. Você tem que ter consciência de que a palavra de Deus não vai voltar vazia. O que ele promete, ele cumpre. Eu far-te-ei uma
uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. A vontade de Deus é fazer de você uma bênção. Não te dá bênçãos pontuais, vitóriazinha aqui, ali e acolá. Não, ele quer que você seja a própria bênção. Lembra, inicialmente nós falamos que Deus quer que você venha santificar o nome dele. A sua vida tem que santificar o nome dele. As pessoas têm que ver Deus em você, em mim, em cada um de nós. Não só pelo que nós falamos. Eu prego, ensino, oriento. Mas eu tenho que viver o que eu estou pregando, o que eu estou ensinando. Porque se eu não viver, eu sou falso, sou fingido. Eu sou apenas um profissional como qualquer outro profissional. Faço o meu trabalho? Não. Eu tenho que viver aquilo que eu prego, que eu ensino. E se eu não vivesse, eu estaria perdido, claro, eu sei disso. E eu não sou estúpido. Eu vou continuar crendo, porque eu sei que o meu Senhor vive. E Ele vai trazer a bom termo todas as coisas que precisam ser feitas. Então, minha amiga e meu amigo, Deus quer que você seja a pessoa como Abraão. Aliás, ele fala lá em Isaías, olhai para Abraão, olhai para Abraão e para Sara. Então, Deus sabe o que ele está a fazer ou fazendo. Ele sabe, mas você tem que manter-se firme na palavra dele. Porque cedo ou tarde ele vai fazer aquilo que você precisa, que você necessita. Jesus falou isso também. Jesus disse, buscai primeiro o governo do rei, do reino de Deus, que é Jesus. Buscai primeiro o governo do Espírito Santo. Buscai primeiro o governo do Pai. E todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Não vão ser acrescentadas na hora que você está a buscar. Hoje eu estou buscando, hoje vai acontecer isso. Não crie expectativas de sonhos pessoais. Deixe os seus sonhos com os de Deus. Deixe os seus sonhos com Ele e abrace os sonhos dele. Obedeça. Siga a palavra dele. Dia após dia após dia. Se todo mundo for contra você, mantém-se firme. Porque o que importa é você fazer a sua parte em relação a essa aliança que você faz com Deus. Faça a sua parte. Ame-o. Obedeça-o. Creia nele. E a seu tempo as coisas vão se encaixando. A seu tempo você vai tendo momentos de prazer, momentos de conquistas. Ele vai te dando à medida que você tem capacidade de administrar as bênçãos que ele tem para você. Ele quer fazer de você a bênção, a própria bênção, mas você tem que manter-se firme. Não fique olhando para as dores de barriga que você está sentindo agora. Não olhe para isso. Não fique olhando para os probleminhas, picuinhas que acontecem na sua vida. Hoje, agora, nesse momento. Não fique confessando, mas a minha vida está assim, minha vida está assim, eu vou tirar a minha vida, eu vou me matar. Quanto mais você fala dos seus problemas, quanto mais você menciona os seus problemas, pior fica, porque é como se você estivesse dizendo, realmente, Deus é grande, mas o mal que está na minha vida é maior. Olha só o mal que ele está fazendo na minha vida. Fulano, eu estou assim, eu estou assado. É isso que você quer? Louvar, exaltar o mal? Então, fique firme, segure. Por isso que nós temos lá, Paulo fala, em tudo dai graças. Quando o problema está feio, graças a Deus.
Graças a Deus. Diga graças a Deus. E Deus permite os problemas, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele permite os problemas para que nós venhamos conhecer a nossa fé. Nós venhamos conhecer a nossa crença. Nós venhamos conhecer o nosso amor por Ele. É isso. Entendeu? Então não fique choramingando, reclamando, lamentando, escrevendo. Fique firme. Isso vai mudar, isso vai passar. Por exemplo, o tempo hoje aqui, como é que está? O tempo aqui está todo nublado, não tem sol. Não tem sol. Mas eu sei que o sol está lá em cima. Eu sei que o sol vai aparecer. Se adotado, ele vai aparecer, não tenho dúvida. Então, essa nuvem vai passar. A mesma coisa são os problemas. Os problemas vêm, os problemas vão, mas o sol da justiça permanece sobre a gente. Então, amiga e amigo, firme a sua vida, é a sua vida, na palavra de Deus, porque ela vai te sustentar por toda a vida, até o último suspiro. Tá bom? Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo venha fazer o trabalho dele na sua vida. Se você crê, então, de dentro de você tem que fluir água viva. Tem que fluir água, rios de água viva. Foi o que Jesus prometeu. Essa é a nossa fé. Fica nessa fé. Não desanime, porque Deus é contigo. Pode ser que você não sinta, não veja, não toque, mas não importa. A palavra dele é suficiente. A palavra dele não pode voltar vazia. Ele diz: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me dá prazer. Então, firme-se nessa palavra, segure-se nela. E você vai ver que isso é fazer de Deus o primeiro na sua vida. É o Senhor Jesus Cristo o primeiro na sua vida. Eu fiz isso. E Deus me abençoe. Deus abençoe você também, em nome do Senhor Jesus. Amém.